Como que você vai desenvolver o seu inglês mesmo travando na hora? Vamos lá. Você começa tentando não falar perfeito. Você começa, olha só o que você vai ensinar para o seu cérebro. Eu vou começar tentando continuar. Parece absurdo falar isso, né? Ou ouvir isso. Absurdo para mim, que fala você que está escutando. Mas é verdade. Quando você ensina seu cérebro que travar é um comportamento natural do processo da fala, você se identifica nesse campo de comunicação. E fica muito mais fácil para você ensinar o seu cérebro com esses erros, porque se você não ensinar os seus cérebros com os erros, ele não vai conseguir recalcular a rota para acertar. E é muito simples, eu vou te dar um exemplo. Se eu peço para você falar, o cachorro come carne, e de repente você pensa, aqui ó, vou colocar aqui a frase aqui, vocês vão acompanhar também. O cachorro come carne. Só que o seu cérebro, ele quer dizer the dog eat meat. Mas qual o problema de você falar the dog eat meat? Você acha que o nativo vai te julgar, vai te culpar? Nossa, você falou the dog eat meat. Não é assim que se fala, mesmo errando. Por quê? Mas eu sou do grupo das regras. Eu não me permito errar, porque se eu errar the dog eat meat, eles vão me culpar porque eu esqueci o simple present ou present simple, e aí eles vão me identificar como alguém que não fala inglês. Experimente um dia viajar para os Estados Unidos ou para a Europa e, por uma curiosidade, observar os nativos falando inglês. Aí você volta e vem me dizer aqui nos comentários, tá bom? É só isso que eu tenho para te dizer em relação a você, perfeccionista de regras. Deixa o teu perfeccionismo um pouco de lado. Ele não vai te levar a falar inglês nunca, tá bom? Esse é um direcionamento que eu te digo e que eu vou te falar. Ser perfeccionista demais para falar inglês é um campo minado. Você até entra nele, mas a chance de você sair dele chorando como um bebê de 2 anos que não recebeu um brinquedo, ou simplesmente de desistir do jogo, ou simplesmente de achar que inglês é complexo e complicado, começa aí. Perfeccionismo na comunicação de uma segunda língua, um second language, é extremamente devastador para quem vai iniciar ou para quem está galgando uma jornada de excelência, principalmente para sair, né, como fluente. Bom, e quando parar de seguir as regras, será se parar de seguir regras é o caminho? A questão não é parar de aprender as regras, é parar de depender dela na hora de falar. Regra é estudo, regra é algo que alimenta o seu ego, um ego de aprender. Claro que as regras são importantes para que você consiga, não é, se desenvolver dentro do estudo. Tem pessoas que têm uma mente mais analítica, outras já se permite ao lado mais emocional. São vários arquétipos que são desenvolvidos nesse game, nesse jogo. No entanto, a regra, ela é um filtro de passagem muito pouca para quem de fato vai desenvolver um grau de comunicação em nível elevado. Quando eu ensino os meus alunos, que são médicos, a se projetarem para um exame de proficiência ou mesmo para uma comunicação dentro dos hospitais, fora ou mundo afora, eu sempre observo. Nesse caso exclusivo, estou falando deles, mas tem vários outros alunos de vários outros campos profissionais. Eu estou citando esse porque estou lembrando deles. Eu sempre falo, não pense que o seu paciente vai querer te falar o inglês com regras perfeitinhas, tá? Ele vai te falar um grupo de palavras que estão ali alinhadas ao que ele está se comunicando, e ele só vai pedir para que você entenda ele e passe o remédio que ele está prestando, então que leve ele para a urgência. Então não pense em regras de inglês naquele momento, porque isso vai ser complexo para você na hora do entendimento e principalmente, né, quando você estiver desenvolvendo a sua comunicação. Você vai aprender tantas coisas, você já sai aprendendo, quer dizer, já sai com muita informação
para entrar no jogo. E isso é o diferencial entre você escolher seguir regras e não seguir regras. Elas vêm para que você faça análise, mas no campo real, da vida real, it's different, definitely different. É completamente diferente. A concepção que se tem entre alguém que pensa em regras e alguém que não pensa em regras é que quem não pensa em regras evolui e quem pensa em regras vai declinar. Outro fator que a gente vai tocar muito profundo, você vai sair daqui extremamente já com esse plano definido, é que você deve reduzir a sua tradução mental. Professor, mas como que reduz a tradução mental? Se isso é mental, né? Se isso é algo que está ali dentro do nosso subconsciente. Exatamente. Se ele está dentro do subconsciente, ele pode ser ressignificado aos poucos. Porque tem um grupo aí que acha que ressignificar é assim: bebeu água, ressignifiquei. Tomei um vinho, ressignifiquei. Fui para a Europa falar inglês, ressignifiquei. Fui para os Estados Unidos falar inglês, ressignifiquei. Isso não existe. Ressignificar é um processo. Quem vai para os Estados Unidos, primeiro mês não entende nada do que estão dizendo. Segundo mês começa a melhorar. Terceiro mês já cria uma característica ali de coragem, entre aspas, disfarçada. E aí a história do João é diferente da história da Maria. O João pode ter conseguido isso a duras penas, a Maria não. Ou vice-versa. A história de cada um nesse cenário de comunicação é diferente, é personalizada, não é igual. Não é igual. O lifestyle que o João vai viver, talvez a Maria não viva. Então, não se torna único para os dois. Cada um vai viver um lifestyle diferente. Agora, se você diz assim, é regra que todos que vão sair do Brasil para falar inglês lá fora, eles vão aprender, eles vão falar? Sim, pode ser que não. O que é que os dados mostram? Os dados mostram que são poucos que conseguem. De 20, 2 ou 4. Então, sair do Brasil para aprender fora é muito mais complexo do que aprender no seu país de origem, identificar os problemas e chegar lá já bem resolvido. Então, como que você começa a redefinir esse plano de tradução mental? Você começa com blocos simples. Quando eu falo em blocos simples, de forma racional, você já sabe o significado de algumas coisas, como por exemplo, I think, eu penso. Então, na hora de você falar eu penso em, a única coisa que você precisa definir é o elemento. Por exemplo, se eu penso sobre, é I think about. Agora, se eu penso em, I think of. Ah, professor, lá vem o senhor falar de regras. Não, não estou falando de regras. Estou falando sobre o objeto que você quer atingir. Se eu penso em você, I think of you. Se eu penso sobre o que você me disse ontem, é I think about what you told me yesterday. Aí você pode usar o told, pode usar o spoke, pode usar o said, vários. Não tem problema. Computação do verbo ali não vai modificar a ideia do que você esteja querendo passar. Mas o grande problema é que muitos de vocês tentam manipular a si mesmos a tal ponto de objetivar a tradução mental como elemento do status da fala. No primeiro momento é válido, no segundo é até considerável, mas no terceiro ele começa a destruir suas perspectivas de fala, porque quando você tenta traduzir mentalmente, tanto para falar quanto para ouvir, até que o listening é mais prático, o listening te coloca numa zona de conforto, onde ouvir é mais fácil do que falar. Em suma, seria isso. Mas quando você vai falar com tradução, você perde o contexto. Mas eu vou levar 30 segundos para elaborar uma fala. Você perdeu o contexto, porque ninguém vai querer esperar 30 segundos para você elaborar uma frase e depois você começar a falar. Soa um tanto estranho pensar nessa ideia, não é verdade? Então comece com um bloco simples. Vou ler alguns para você, né? I think, I don't know, ou maybe, I want to, I would like.
esse modelo. Então, você constrói uma fala, eu colocaria até aqui, você constrói enquanto você fala. E aí você se sente mais desinibido, porque à medida que você vai desenvolvendo a sua fala, você vai percebendo que vocabulários estão lhe faltando. Isso é verdade. Por isso que esses blocos são importantes. À medida que você vai se comunicando, você vai percebendo que vocabulários estão lhe faltando. E eles são os ganchos que faltam para você montar os seus conectivos, seus links, seus grupos de vocabulários, não é, mais arraigados para aquela comunicação no geral. Não é algo como fazer perguntas em inglês de forma simples, de forma completa, o que é polite, o que é impolite, e você tentar definir o jogo. Não é. Se você estiver conversando com uma criança, converse à altura de uma criança. Quando você estiver conversando com um adolescente, converse dentro da altura de um adolescente. Se você conversando com um adulto, aí você já sabe o que você vai dizer, né? Converse com alguém à altura de um adulto. O problema é que você vê tantas regras, tantas estruturas que são usadas para o nível da criança, para os adolescentes, aí você, adulto, você quer copiar a forma de como o adolescente fala e acaba se tornando mal interpretado lá onde você estiver, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, ok? Então, como melhorar isso, né? Você precisa entender, a melhora, ela não vem de acertar, ela vem de você tentar, errar, continuar. Bora repetir comigo. A melhora vem de você tentar, errar e continuar esse projeto. Quando você percebe esse alinhamento entre tentar, errar e continuar, você se dará a chance de se conhecer melhor. Porque até então você não se conhece. Você sabia que até você assistir esse vídeo, você não se conhece no inglês? É verdade. Como assim, professor? Não me conheço? Não, você não se conhece no inglês. Até agora você tem um comportamento sobre o que você sabe e o que você não sabe. É isso que você tem dentro de você. O que você sabe e o que você não sabe. Agora você não se conhece falando inglês. Você não tem uma ideia de como é você falando inglês real, na prática. E a fluência é algo que está num campo muito elevado, tá? É uma coisa simples, assim. Ela é simples na ideia do que é o ser fluente, na concepção ali, mas no grau complexo ela exige alguns posicionamentos. E é sobre o posicionamento que existe um foco. Aqui não. O que leva você para a fluência é esse contexto do campo da melhora, tentar, errar e continuar. Esse grupo leva você para a fluência. Não utilizá-lo faz com que você entre na dinâmica. O que eu sei, o que eu não sei. Aí eu faço uma pergunta para você. Você vai deixar de aprender inglês? Ou você vai deixar de querer cometer esses erros só porque você não sabe um vocabulário específico? Será se, por exemplo, você não saber como falar... Deixa eu pensar aqui numa palavra bastante comum. Tatu. Meu Deus, professor, não sei o que é tatu. Mas o fato de você não saber tatu não pode tocar no seu feeling. Não é isso. Você vai aprender tatu à medida que se for que você estiver começando a perceber que essa tríade faz sentido. Tentar, errar e continuar. E para quem deseja saber o que é tatu, é armadillo, né? Armadillo.